Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por podermos novamente nos encontrar para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este momento que Ele nos permite ter e também por todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Vocês que compartilham com outras pessoas, que clicam no dedinho de joinha, vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô para o Genésio Mioto, é de Colíder, Mato Grosso. Fidélia é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dr. Simvaldo Dias é de Birigui, São Paulo. Maria do Carmo é de Cacoal, em Rondônia. Ana Assis é de São Carlos, São Paulo. Lucidalva Assis é de Catu, na Bahia. E ela manda aqui um alô especial para todos que ela compartilha os estudos. E agradecemos e mandaremos também alô para vocês que nos escrevem e iremos juntos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças pelo dia de vida que estás nos concedendo. Te damos graças por este momento que teremos para estudar a tua palavra. E uma vez mais pedimos a presença do Teu Espírito Santo conosco, nos dando entendimento, fazendo, ó Pai, com que nós compreendamos e coloquemos em prática em nossas vidas, diariamente, aquilo que Tu requeres de cada um de nós. Tenhas misericórdia de nós, pecadores, salva-nos, ó Pai, para o Teu reino, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo do capítulo 40 do profeta Isaías, e ontem nós falamos aqui como foi que se originou o evangelismo. Já estava predito aqui em Isaías 40, versos 9 a 11, que de um alto monte, não é mesmo? E Jerusalém ficava exatamente no monte, e ali estavam Simeão e Ana no dia em que Jesus foi ser apresentado pelos pais José e Maria. E então Simeão tomou Jesus nos braços e disse que agora ele poderia descansar em paz, porque ele havia visto a salvação do Senhor, o menino Jesus, que era o Salvador do mundo. Maravilha, né, irmãos? Como a palavra de Deus ela se cumpre. É maravilhoso nós estudarmos a Bíblia e compreendermos aquilo que Deus faz por cada ser humano, o amor tão grande que Ele tem por cada um de nós, e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Ana também, ela, quando viu o menino Jesus, ela fez aqui a sua oração maravilhosa em Lucas, no capítulo 2, você pode ler, e ela falando também da salvação que ela havia contemplado, que era o menino Jesus. Aqui nós vemos que Deus, irmãos, ele tem um interesse muito grande em cada ser humano. Deus, ele não despreza ninguém, ele não abandona ninguém. Ele sabe que a maioria das pessoas vivem fazendo coisas que desagradam a Deus, vivem a sua própria vida, vivem como se Deus não existisse. E isso tem acontecido mesmo entre pessoas cristãs, vivendo como se Deus não existisse. E aí, quando acontece alguma tragédia, algum problema e uma notícia má chega, então a pessoa corre para Deus, né, em desespero. Aqueles irmãos que vivem em comunhão com Deus, diariamente, estudando a Bíblia, orando, testemunhando, essas pessoas, claro que vão sofrer se passar por alguma tragédia, alguma notícia terrível que pode chegar a qualquer momento. A pessoa vai sofrer, mas não vai se desesperar, vai estar confiante em Deus, vai continuar buscando a Deus e forças em Deus para passar por aqueles momentos de dor que está sofrendo. Deus, amigos e irmãos, Ele é um Deus misericordioso. Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Aqui em Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 12, leia também você aí na sua Bíblia. Isaías 40, a partir do verso 12, diz: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde, não são nada mais que pó sobre a balança.
Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele, aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma madeira que não tombe. Acaso não ouviram? Não entenderam? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mas são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham, quando sopra sobre eles o vento, os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa de seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Irmãos, não existe ninguém igual ao Senhor. Eu quero dizer a todos vocês, amigos e irmãos, Deus, Ele conhece cada estrela que existe neste vasto universo que nós sequer conseguimos imaginar a imensidão que é o universo. Bilhões e bilhões de estrelas. Deus conhece cada estrela e a chama pelo seu nome. Está aqui em Isaías 40, leia novamente para você entender. Irmãos, Deus nos conhece, Ele olha para a terra e Ele nos vê como gafanhotos. E diz aqui o profeta Isaías, não é, que nós não somos nada, mas Deus ele é poderoso. Se Deus conhece as estrelas, se Deus conhece tudo que existe no universo, Ele conhece a nós também. E Deus então, Ele se apresenta como um Deus misericordioso, um Deus que quer nos salvar. E quando lemos aqui Isaías 40, no capítulo 40, versos de 1 a 5, nós encontramos aqui a misericórdia de Deus provendo consolo para o seu povo que estava sofrendo. A princípio era para o povo que estava exilado lá na Babilônia, mas que eles iriam retornar para a terra. E este consolo também é para nós hoje, irmãos, que estamos neste mundo de pecado, sofrendo, mas que a nossa salvação já está garantida e que em breve, pela misericórdia de Deus, nós seremos levados para viver com Ele eternamente. E também aqui em Isaías 40, versos 3 a 8, fala da glória e da permanência em oposição à fraqueza humana. Ele diz aqui, não é, que ele iria usar alguém para preparar o caminho para a vinda do Senhor. E este alguém foi João Batista. E então, aqui ele mostra que ele cuida de cada um de nós. Ele diz que a erva ou o capim, ele nasce e logo se seca. Assim é a vida do ser humano. Hoje nós somos alguém, mas amanhã já não somos mais ninguém. A nossa vida é muito passageira. É claro que todos nós pensamos em viver, né, até a velhice, mas muitos logo cedo perdem a vida. Na sua juventude, na sua mocidade, enfim, não chegam à idade que almejavam chegar.
Mas Deus ele é misericordioso. Ainda que em Isaías 40, versos 9 a 11, nós encontramos aqui a libertação que é provida por Deus através do pastor Jesus Cristo. E ainda Isaías 40, versos 12 até o verso 26, ele fala aqui da sua criação, do poder que ele tem de sustentar a terra, o mundo com a sua mão. É como se fosse um grão de areia. O nosso Deus, amigos e irmãos, ele é poderoso. Não existe nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Agora, aqui no capítulo 40 e no verso 18, nos diz: a quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? É claro que esta pergunta foi uma pergunta retórica, não tinha resposta. E Isaías, assim como Jó, eles reconheciam que ninguém era comparável a Deus. Deus é um ser incomparável. Deus ele não foi criado. Deus não tem princípio, não tem fim. Deus ele é um Deus eterno. E então aqui no capítulo 40, versos 19 e 20, o profeta Isaías escreveu: acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Então muitas pessoas consideram Deus como um ídolo, como algo feito pelas mãos dos homens, mas Deus, ele não foi feito, ele não foi criado. Deus, ele é eterno, ele tem a existência por si mesmo. E então aqui no verso 27 do capítulo 40, o profeta Isaías nos diz: ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Como é que nós podemos dizer, irmãos, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Ele não se importa conosco? Deus, amigos e irmãos, fez tudo para que nós pudéssemos viver eternamente. Mas infelizmente entrou o pecado neste mundo e então Deus precisou enviar Jesus para vir e morrer em nosso lugar. E agora estamos aguardando a volta desse Senhor Jesus para nos tirar deste mundo de trevas, de pecado e vivermos com Ele por toda a eternidade. Irmãos, Deus tem um apreço muito grande por cada um de nós. Deus, ele não quer que nós nos percamos. Mas se nós nos perdermos é porque nós escolhemos não obedecer e receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. A escolha é livre, cada um pode escolher se quer ou não viver com Jesus e reinar com Ele para todo sempre, ou podem escolher viver os prazeres deste mundo e depois terem a sua recompensa eterna, que será no lago de fogo e enxofre. Que Deus nos ajude a entendermos que o amor dele é tão grande que ele quer que nós o aceitemos por amor e não por medo, para vivermos junto dele a cada dia. Que Deus nos abençoe. Vamos voltar amanhã para darmos sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.